Dr. José Araújo Pinheiro Júnior. Inicialmente, eu vou apresentar o relatório da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP, para em seguida relatar as contas das coordenações regionais de saúde. Tratam os presentes autos da prestação de contas anual da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Piauí, referente ao exercício financeiro de 2007. Segundo o resultado da análise técnica apresentada no relatório da EFAI, as folhas 751 a 818 e da IOSP, as folhas 809 a 900, as contas apresentam várias irregularidades. No decorrer do trâmite processual, foi apersado o processo TCE número 011-304/08, interposto pela Assembleia Legislativa, representada pelo deputado Marder Menezes, solicitando auditoria nos contratos celebrados pela Secretaria desde 2003, fato este que gerou uma inspeção extraordinária. Também foram apensados os seguintes processos de denúncias, e são 3. Processo TCE número 39842/07 da empresa Funatec, relativo ao edital do pregão 007/2007. Processo TCE 035307/08, denúncia do senhor Apolônio Leal, relativo aos convênios 254/07 e 467/07. E o processo TCE número 39409/08 pela empresa Redibras Atacado, relativo ao pregão 002/2007. Devidamente notificados, os gestores encaminharam as justificativas e documentos que julgaram pertinentes. A auditoria, as folhas 4.491, 4.537, opinou pelo julgamento de irregularidade processual e aplicação de multa aos gestores. Ato contínuo, o Ministério Público de Contas, na pessoa do Dr. Pinheiro Júnior, as folhas 4.539 a 4.556, opinou nos seguintes termos. Julgamento de irregularidade com aplicação de multa aos gestores e devolução do montante de R$ 748.589.030 pelos gestores ao erário, ou a prestação de contas do alíquota recurso até a data do julgamento do presente processo. Após o contraditório e análise da auditoria e do Ministério Público de Contas, segundo esta relatoria, permanecem sem a devida justificativa as falhas a seguir. CESAP. Envio intempestivo de documentos exigidos pela resolução TCE 1277. A ausência de aplicação de recursos recebidos de convênios. Aquisição de materiais por suprimento de fundo excedeu o limite para a licitação na modalidade convite. Portaria de nomeação. A ausência de portaria de nomeação da comissão de licitação. Contratação de serviços de arquitetura com fundamentação errada. Obras do sistema de abastecimento de água e saneamento em Lagoa do Sítio, Valença, Picos e Inhuma estavam com contratos vencidos e sem termo aditivo que lhes desse sustentação. Nas obras relativas ao sistema de abastecimento de água e saneamento de Bocaina e Dom Expedito Lopes, houve falhas de divergência entre os serviços executados e o que consta no projeto. A ausência de publicação de aditivo contratual e divergência de R$ 5.098 entre o valor pago, R$ 11.098, e o contratado, R$ 6.000. Além disso, nestas mesmas obras, ocorreu a entrega de serviços com defeitos a beneficiários, o que ocasionou a sugestão da IORTA da devolução de R$ 789. Termos de recebimento de obra antecipado, sem que as obras estivessem concluídas, em obras do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Valença e Alagoinha do Piauí. Pagamento de produtividade a prestadores de serviço pela unidade de saúde, com recursos do Fundo Estadual de Saúde, sem os quantitativos e critérios de pagamento. Irregularidade nos convênios 241/07, Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí, COPANEST, e convênio 186/07, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Parnaíba, bem como no contrato de gestão,
Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação. Reabilitar as folhas 789. A defesa, extemporaneamente, fez chegar a esta relatoria documentação com vistas a sanar falhas relativas aos convênios abaixo relacionados, nos quais o parecer ministerial sugere a imputação de débito. Tal documentação foi analisada, mesmo tendo sido apresentada intempestivamente. Convênio, analisado em nosso gabinete. Convênio 241/07, Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí, Copaneste. A DEFAI informa que foram repassados recursos no montante de R$340 mil para a referida instituição, sendo que a mesma não se encontra relacionada no demonstrativo dos recursos repassados aos municípios e às instituições públicas e privadas. Além disso, não foi localizada a prestação de conta do referido convênio. Contrato assinado no dia 18 de julho de 2007, com efeitos retroativos a 1º de julho de 2007. Segundo o contrato apresentado, os repasses seriam do valor mensal de R$85 mil. E a cooperativa deveria apresentar notas fiscais relativas aos serviços de anestesiologistas, conforme o parágrafo 3º da cláusula 7ª do contrato. No entanto, não foram apresentadas as referidas notas fiscais. O valor empenhado no exercício corresponde a 4 meses, ou seja, R$340 mil. Falha não sanada. B. Contrato de gestão. Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação e Readaptação, Reabilitar. A DEFAI informa que foram repassados recursos no montante de R$30 mil para a referida instituição, sendo que a mesma não se encontra relacionada no demonstrativo dos recursos repassados aos municípios e às instituições públicas e privadas. Além disso, não foi localizada a prestação de contas do referido contrato de gestão, contrato assinado em 7 de novembro de 2007. Apresentou as notas fiscais e documentos, posteriormente, que comprovam as despesas realizadas no valor de R$30 mil. Falha sanada, extemporaneamente, mas sanada. Convênio 186/07, Associações de Pais e Amigos Excepcionais, APAE, Parnaíba. A DEFAI informa que foram repassados recursos no montante de R$ 388.589,30 para a referida instituição. Contudo, não foi localizada a prestação de contas do referido convênio. Contrato assinado em 26 de junho de 2007. Posteriormente, a defesa apresentou a prestação de contas da primeira, segunda e terceira parcela do convênio, que totalizam R$ 127.036. Restam, sem comprovação das despesas, o valor de R$ 251.580,94, que devem ser comprovados através de documentos fiscais ou através de nota de anulação de empenho do exercício seguinte. Falha sanada parcialmente. Após a análise da documentação apresentada, observa-se que ainda resta sem comprovação de despesas o valor de R$ 591.588,94, relativo aos seguintes convênios: R$ 251.588,94, convênio 186/07, APAE de Parnaíba, e R$ 340 mil, convênio 241/07, Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí. Das denúncias, TCE número 039.842/07. A empresa Funatec apresentou denúncia nesta corte, apontando fatos acerca do edital do pregão 007/2007. A licitação teve como objetivo suprir necessidade de apoio logístico, recursos humanos, da sede da administrativa da Secretaria e do Hospital Estadual Dirceu Arco Verde, em Parnaíba. Segundo a denunciante, o objeto da licitação se mostra confuso, obscuro e dúbio, e que o edital do pregão encontra-se em desrespeito às normas legais cabíveis à espécie. Após a análise da documentação apresentada pelo denunciante, a DEFAI apontou as seguintes irregularidades.
Objeto contratual confuso, obscuro e duplicidade de interpretação. Falha de precisão no item 6.3 do edital. Não houve exigência da apresentação da formação de preço, da planilha. Não definição dos salários a serem pagos para cada função licitada e exigência de planilha de pagamento de pessoal. Indefinição das categorias profissionais. Equiparação errônea de profissional de nível superior com profissional de nível técnico. Não adesão ao SRP com ata em vigência. Informações inconsistentes no sistema de licitação web. Declaração da pregoeira informando que a licitação não atingiu seus objetivos. Impugnação e recursos não respondidos. Contratação sem respeito legal, sem conhecimento dos valores dos salários a serem contratados e contrários à decisão da pregoeira. TCE 035.307/08. O denunciante Apolônio de Souza Leal apresentou documentação onde questiona os convênios 254.000/07, maternidade de Campo Maior, e 467/07, Gênero, Mulher, Desenvolvimento e Ação para a Cidadania. Segundo o denunciante, a fiscalização dos mesmos está bloqueada e que não há cláusula de vigência no convênio. Após análise, a DEFAI afirma que não procede a denúncia de que a fiscalização do TCE esteja bloqueada, uma vez que foi destacada uma equipe para inspeção em loco na maternidade Sigefredo Pacheco, em Campo Maior. E tampouco não procede a ausência de cláusula de vigência, tendo em vista que a cópia integral do respectivo convênio encontra-se nos autos. No entanto, a DEFAI constatou o descumprimento das cláusulas 8ª e 10ª do convênio, convênio número 467/07, relativo à criação da comissão de acompanhamento e rescisão pela não entrega dos relatórios mensais, respectivamente. A DEFAI apontou ainda a presença de recibos ilegíveis e desacompanhados de notas fiscais. TCE 039.409/08. Folhas 812, volume 3. Trata de denúncia encaminhada pela senhora Daniela Carla Monteiro, representando o fornecedor Marco Eletro Comércio de Eletrodomésticos, onde noticia que o pregão eletrônico 02CR foi declarado licitante de vencedor para o fornecimento de 45 máquinas de lavar roupa e que, conforme o contrato, o pagamento deveria ter sido após 30 dias do recebimento do objeto pelo contratante, mas, decorrido 12 meses, o pagamento ainda não havia sido efetuado. Alegou ainda que, após inúmeras tentativas frustrantes por telefone e por escrito, com assessores da CESAP, não obteve informações sobre o andamento do processo. Após análise, a DEFAI informou que houve atraso na entrega do material pelo contratado, bem como do pagamento pelo contratante. Portanto, tanto a entrega como o pagamento já foram realizados. Falha, portanto, considerada sanada. TCE 011.304/08. O plenário desta Casa, em sessão do dia 3 de agosto de 2008, decidiu acatar a solicitação dos deputados estaduais representados pelo deputado Marder Menezes, de autorizar a realização de auditoria dos contratos de prestação de serviços celebrados pela CESAP, a partir de 2002, em virtude das graves denúncias sobre irregularidades em licitações e pagamentos da CESAP para com prestadores de serviços. Após análise da documentação apresentada pela defesa, a DEFAI informou a permanência das seguintes irregularidades: não solicitação de comprovante de irregularidade fiscal, INSS e FGTS; não verificação de comprovação de irregularidade com os pagamentos da planilha de comprovação de preços dos salários; prorrogação de contratos sem justificativa; despesas de pagamento empenhadas em natureza indevida; falhas na organização dos documentos e cobranças indevidas de INSS e FGTS feitas pela FUNAPEC e pagas pela CESAP. Relatório das coordenações regionais de saúde. Após o contraditório e análise da auditoria do Ministério Público de Contas, segundo essa relatoria, permanecem sem a devida justificativa as falhas a seguir. Primeira, coordenação
Coordenadoria Regional de Saúde, situada em Parnaíba, folhas 901, gestor Francisco Bompé Pires, janeiro a outubro. Divergência entre os balancetes mensais e os extratos bancários. Gestor Luiz Carlos Alves da Silva, novembro a dezembro. Divergência entre os balancetes mensais e extratos bancários e ausência de extratos bancários. Posto de assistência médica de Parnaíba, folhas 1000. Gestor Francisco Bompé Pires, janeiro a outubro. Ausência de licitação do valor de 11.817. Pagamento indevido de produtividade. Pagamento de vários servidores utilizando cheques nominais a um único servidor. Gestor Luiz Carlos Alves da Silva, novembro a dezembro. A DEFAI não apontou irregularidades neste período de gestão. Segunda Coordenação Regional de Saúde, Barras. Gestor Manuel Francisco Hard Rezende, de 1º de janeiro a 26 de julho. Não envio dos balancetes mensais de maio a junho, sendo que as receitas dos enviados meses somavam R$ 7.300. Receitas não discriminadas por fonte de recurso e despesas não discriminadas por item. Irregularidade na contratação de prestadores de serviço, ausência de notas fiscais e recibos, cheques emitidos antes da nota fiscal, divergência de R$ 40 entre nota fiscal e cheque. Receitas não discriminadas por fonte de recurso e despesas não discriminadas por item. Classificação indevida de despesas. Quinta Regional de Saúde, Campo Maior. Rivelton da Silva Cordeiro, emissão de empêndios a posteriori, ausência de notas fiscais e recibos, ausência de documentação comprobatória de despesas telefônicas, ausência de assinatura em processos relativos a diárias. Sexta Regional de Saúde, Amarante. Gestor Marco Vilarino Prado, janeiro a novembro. Balancetes encaminhados ao TCE não foram elaborados mensalmente. Pagamento de vários servidores, utilizando cheques nominais a um único servidor. Pede um café para mim. Gestor João Bíblia Peixoto, dezembro. Os balancetes encaminhados ao TCE não foram elaborados mensalmente. Não foram mensalmente no mês, né? Porque é só um mês. Não é mensalmente. No mês. Sétima Regional de Saúde, Valença. Gestor Francisca de Souza Costa, janeiro a julho. Emissão de empêndios a posteriori, recibos rasurados, nota fiscal incompleta, despesas de 2006 empenhadas em 2007. Autorizações de diárias contratadas posterior à viagem, ausência de assinatura de processo relativa diárias. Gestor Josilene Rego, agosto a dezembro. Emissão de empêndios a posterior e recibos rasurados, ausência de diárias com data posterior às viagens. Oitava Regional de Saúde. Obrigado. Oeiras. Francisco Carlos Oliveira, janeiro a outubro, ausência de licitação do valor de 22 mil fração, processo de diária sem especificar o início e o final da concessão. Pagamento de vários servidores utilizando cheques nominais a um único servidor. Gestor Paulo Jânio Bezerra Filgueira, novembro a dezembro. Ausência de licitação no valor de 20 mil e pouco. Nona Regional de Saúde, Picos. Maria da Glória Martins, ausência de licitação do valor de 26 mil, emissão de empêndios a posteriori, classificação indevida de despesa, ausência de documentação comparatória de despesas com tratamento de hemodiálise. Notas fiscais sem data de emissão. Ausência de recibos. Décima Regional de Saúde, Catiúcha de Oliveira Barbosa, janeiro a junho. Floriano. Ausência de licitação, 20 mil e pouco. Emissão de empêndios a posteriori. Gestor Francisco José Alves, julho a dezembro.
Ausência de licitação, 20.814. 11ª Regional de Saúde, São João do Piauí. Gestor Maria Arlete Ribeiro dos Santos. Ausência de notas fiscais. 12ª Regional de Saúde, São Raimundo Nonato. Gestor João Eudes de Almeida Castro. Divergente entre os valores pagos e a quantidade de dias viajados. Classificação indevida de despesas. 13ª Regional de Saúde, Bom Jesus. Emissão de empêndios a posteriori, de áreas empenhadas antes da autorização e contrato de autorização posterior à viagem. Ausência de documentação de despesas, bem como ausência de carimbos em documentos relativos às despesas. Notas fiscais sem data de emissão, ainda no Bom Jesus. 14ª Regional de Saúde Corrente. Gestor Joaquim Nogueira Paranaguá Júnior. Não envio de balancetes mensais de março, maio, julho e agosto. Sendo que as receitas enviadas meses somaram R$ 14.150. Receita não discriminada por fonte de recurso e despesa não discriminada por item. Despesa empenhada em rúbrica indevida. Despesa incompatível com o período de prestação de contas. E ausência de nota fiscal e nota fiscal sem data de emissão. 15ª Regional de Saúde. Aumentaram muito, em meu tempo era só 14. Agora já vamos aqui, parece que é 17. 15ª Regional de Saúde. Uruçuí. Wellington Martins Coelho. Despesas não discriminadas por item. Pagamento de vários servidores utilizando cheques nominais a um único servidor. Despesas desacompanhadas de notas fiscais. Incompatibilidade de funções. A servidora Maristela Alves Rodrigues, além de responder pelo setor financeiro, desempenhou o serviço de contabilidade da referida coordenação. 16ª Regional de Saúde. Fronteiras. Maria Keila Ribeiro de Alencar Rocha. Não envio dos balancetes mensais de outubro, novembro e dezembro, sendo que as receitas dos referidos meses somaram R$ 5.076. Envio de balancetes bimestralmente. Classificação incorreta da natureza de despesa. Prestação de contas de despesa com nota fiscal vencida. Valor do pagamento de diária superior ao período da viagem. E por último, 17ª Regional de Saúde, Paulistana. Gestor, Vânia Maria da Silva. Envio de balancetes bimestralmente e pagamento de diárias com duplicidade. Esse é o relatório e ponho em discussão, se é que os senhores desejam discutir. 15 minutos, doutor Beto. Você é breve. 15 ou é 10? 10. É 10 minutos, desculpe. 10 minutos. Certo, você é breve. Prorrogáveis, se a banca aqui concordar. Excelentíssimo senhor conselheiro relator, excelentíssimos senhores conselheiros membros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, demais presente. Em nome da secretária de Saúde, Tatiana Chaves, aqui presente, a nossa manifestação é no sentido de esclarecer inicialmente que a mesma foi gestora da CESAP no período de 20 de janeiro de 2005 a 16 de abril de 2007. Né? No entanto, a DEFAI, Data Vênia, não individualizou as responsabilidades dos gestores, situação que a gestora entende ter contribuído para que a auditoria opinasse pela regularidade das contas e aplicação de multa, bem como o Ministério Público opinasse pela irregularidade, aplicação de multa e imputação de débito. Você vai ver que no final eu faço uma pequena diferença entre os gestores. Você vai ver isso no final. E no que se refere às falhas imputadas à CESAP quanto à sua gestão, de um modo geral, são falhas de natureza formais, né, que não dizem respeito ao mérito das prestações de contas. Né? E, além disso, essas falhas foram sanadas.
no tocante a um atraso no envio de documentos da prestação de contas do mês de janeiro de 2007, né? E a própria DEFAI, no relatório, ela informa que os documentos foram apresentados, né, tanto na fase de defesa quanto por ocasião da verificação em loco, né? E nesse sentido, entendemos que tais falhas mostram insuficientes, né, para reprovar as contas da ex-gestora Tatiana Chaves. E no que se refere à imputação de débito, com relação ao contrato 241, celebrado entre a CESAP e a Copa Neste, cuja falha não foi sanada, esse contrato ele foi celebrado em 1º de julho de 2007. Quanto ao convênio 186, o mesmo também foi celebrado em 26 de junho de 2007. Né? Vê-se assim que tanto esse contrato... A diferença que eu ia fazer. Tanto esse contrato como o convênio, ele foi celebrado após a gestão da ex-secretária de Saúde, qual seja, 16 de abril de 2007. Né? E tal situação impõe que seja excluída a imputação de débito de qualquer natureza à gestora, né? Com relação ao relatório da IOSP, é importante destacar que o mesmo somente foi elaborado após a gestora ter apresentado a sua defesa, né? E o que impede que, uma vez que ela não foi notificada, se manifestasse sobre o mesmo, né? E, além disso, o relatório emitido pela IOSP informa que as falhas apontadas foram sanadas ou parcialmente sanadas, né? E não provocou nenhum dano ao erário. Com relação... Só um minuto. Com relação aos processos apensados, o 39.842, o pregão presencial 07/2007, objeto do relatório da auditoria, ele desenvolveu ao longo dos meses de dezembro de 2007 a março de 2008, período no qual a ex-gestora não respondia pela CESAP, motivo que impede qualquer tipo de manifestação ou esclarecimento. Com relação à denúncia 35.307/2007, eu vou me abster de comentar sobre ele, uma vez que as falhas que permaneceram do convênio 254 foram falhas formais, né? Ausência de documentos, né? Não seguiu as cláusulas do contrato, né? E o convênio 467... a DEFAI concluiu pela improcedência. Quanto ao TCE 39.409, a auditoria concluiu que não houve o cumprimento do prazo de entrega, né? No entanto, os objetos foram entregues posterior. Então, nós entendemos que foi uma falha formal, né? Não houve qualquer dano, né? Com relação ao TCE 11.304, o relatório de inspeção extraordinária, os dados contábeis para celebração e pagamento de despesa, bem como as próprias rotinas internas administrativas de pagamento de despesa, o fluxo, eles foram estabelecidos pelo Fundo Estadual de Saúde, de acordo com os seus profissionais da área contábil, passando inclusive pelo núcleo de controle interno da CESAP, né? Assim, a ex-secretária farmacêutica de formação acadêmica entendia que todos os procedimentos, normas técnico-contábeis estavam sendo cumpridos. E em nenhum momento, nem mesmo nas fiscalizações ordinárias, anuais, tais pontos foram levantados pela equipe da auditoria do TCE, qual seja, no exercício de 2005, 2006 e 2007. Né? Desta forma, a ex-gestora entende que tais falhas formais devem ser impostas aos técnicos do setor financeiro, né? No entanto, ressalta que não foi constatado pela equipe de fiscalização nenhum prejuízo ou dano ao erário, né? O que afasta qualquer tipo de
de aplicação de penalidade ou multa. Diante de todo esse exposto, senhores conselheiros, em nome da secretária de Saúde, nós ratificamos o pedido contido na peça de esclarecimento de exclusão de multa e imputação de débito de qualquer natureza, bem como de julgamento de regularidade às suas contas de gestão. É nosso pedido. Continue a discussão. Foi bem, senhor. O período de gestão o exercício de 2007 foi de 1º de janeiro de 2007 a 16 de abril de 2007. Exatamente. Bom dia. Senhor conselheiro presidente relator, excelentíssimos senhores conselheiros, nobre representante do Ministério Público, serventuários, nobres colegas e demais presentes. Como já bem mencionado pela nobre colega que me antecedeu, o senhor relator, podemos observar na prestação de contas da CESAP de uma maneira geral que persistiram algumas falhas estas apenas de caráter formal. Iremos apresentar, senhor relator, os devidos esclarecimentos acerca desses convênios e iremos demonstrar que não há nenhum convênio celebrado que não tenha havido a regular prestação de contas por parte da CESAP. Iremos esclarecer que houve apenas um pequeno equívoco no levantamento desses valores. Senhores conselheiros, houve um pequeno atraso no envio dessas prestações de contas, alguns contratos que foram aditivados a posteriores, mas um número reduzido de contratos, se levarmos em consideração o número de contratos firmados pela CESAP, relatório da IOSP não aponta nenhuma falha grave que possa comprometer a regularidade da prestação de contas, algumas denúncias que, como próprio bem mencionado pelo relator, são infundadas, que não prosperaram, e outras pequenas falhas, senhores, que não comprometem a regular aplicação dos recursos públicos e demonstram que o gestor adotou todas as medidas cabíveis. Gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências que vamos para o ponto que achamos crucial desse processo, senhores conselheiros. Gostaria aqui de chamar a atenção do doutor Delano, do conselheiro Delano, conselheiro Abelardo, conselheiro Jailson e de Vossa Excelência, conselheiro Anfrísio. Temos aqui as notas fiscais que gostaríamos de estar apresentando nessa oportunidade da Copanesp, dos anestesiologistas. Primeiramente, senhores conselheiros, é serviço de todos o sinistro que ocorreu na Secretaria de Saúde. E isso ocasionou uma dificuldade para a gente conseguir na integralidade dessa prestação de contas. É por isso que estamos solicitando, conselheiro Anfrísio, que seja aceito as notas fiscais que confirmam o repasse do valor e a regular prestação de contas feita pelos anestesiologistas. Então, gostaria que fosse deferido a juntada dos documentos que comprovam a regular aplicação dos recursos públicos, não mais persistindo, o conselheiro relator, o valor aqui mencionado por Vossa Excelência como não prestado contas, diante das notas fiscais. Gostaria de apresentar a Vossa Excelência. Senhores conselheiros, conselheiro, mais uma vez aqui chamando a atenção, conselheiro Delano, Abelardo, Jailson e o conselheiro relator. Temos ainda, para esclarecer, o convênio feito com a APAI. A APAI, senhores, é uma entidade de renome, é uma entidade que não tem fins lucrativos e que presta realmente serviço. Esse convênio, senhores conselheiros, foi assinado em junho de 2007, como muito bem mencionado pela nobre colega. Ocorre, conselheiro Jailson, conselheiro Delano, conselheiro Abelardo e conselheiro Anfrísio. De acordo com as parcelas, trouxemos 3 parcelas, conselheiro Anfrísio, muito bem mencionado por Vossa Excelência. Agora,
foram as 3 parcelas que foram efetivamente prestadas pela APAE no exercício de 2007. As notas fiscais, senhores, consta dos autos. Primeira parcela. Consta serviços prestados em outubro, embora o convênio, senhores conselheiros, tenha sido assinado em junho. Ou seja, a APAE só prestou contas dos serviços que ela realizou em outubro. Ou seja, a CESAP só poderia pagar após receber a prestação de contas para poder efetivar o repasse dos recursos para a entidade. Segunda parcela, senhor conselheiro, consta dos autos. Também datada de final de outubro para começo de novembro, conselheiro Abelardo. E a terceira parcela, senhores, consta as datas dos serviços de dezembro de 2007. Ou seja, no exercício de 2007, só foi repassado 120 e poucos mil reais. Não, embora tenha sido empenhado, que a DEFAI apurou que tenha sido empenhado 388 mil reais, senhor conselheiro relator, só foi repassado 120 e poucos mil reais. As prestações de contas deixam claro isso. A própria prestação de contas foi apresentada pela APAE, ela tem lá a data, consta aqui do processo, tem lá a data, primeira parcela, ou seja, em julho, agosto, setembro, não houve nenhum repasse feito da CESAP para a APAE. A prestação de contas, ela fala por si só. Ela fala por si só quando consta a primeira parcela e a data dos serviços realizados em outubro. A APAE foi feito esse convênio, senhores conselheiros, para cuidar de pessoas com problemas, pessoas com necessidades especiais. E a APAE não é uma entidade, conselheiro Anfrísio, que ela conste com um sistema de prestação de contas com a celeridade, ou seja, ela tem o seu ritmo. E a CESAP só poderia repassar esses recursos, conselheiro Jailson, quando efetivamente prestado o serviço. E a gente só poderia aferir isso, conselheiro Abelardo, quando a APAE enviasse a prestação de contas. Consta aqui dos autos, está aqui para para os senhores poderem observar que realmente, conselheiro Anfrísio, só foi repassado 128 mil no exercício de 2007. A documentação acostada aos autos, ela fala por si só. O que ocorreu foi que, embora tenha sido empenhado, ele não foi efetivamente pago em 2007. E nós estamos tratando de uma entidade, que é a APAE, uma entidade de renome em todo o Brasil. Então, senhores conselheiros, não se vislumbra no presente caso nenhum dano ao erário. Aqui, como muito bem mencionado pela nobre colega que me antecedeu, remanesceram pequenas falhas formais, como aditivo, como prestação de contas de empenho a posteriori, de suprimento de fundos, mas são falhas que não denotam que tenha havido malversação de recursos públicos, não denotam que tenha havido qualquer dano ao erário público. A prestação de contas, no nosso entender, se encontram regulares. E a prestação de contas é a documentação apresentada, conselheiro Anfrísio. Como já mencionado, vou repisar para vossas excelências, a prestação de contas feita pela APAE ela é muito rigorosa. Dá para se ver realmente que os serviços foram executados. E as folhas 4.945, que é a terceira parcela repassada, em dezembro de 2007, não havia mais tempo hábil para fazer outras parcelas, porque os serviços foram executados da terceira parcela em dezembro. Então, senhores conselheiros, resta mais do que evidenciado a ausência de qualquer dano. Embora nós tenhamos tido dificuldade em conseguir as prestações de contas por conta do sinistro ocorrido, nós conseguimos demonstrar que não houve nenhum dano ao erário. Então, senhores conselheiros, se vislumbra no presente caso que não há nenhuma irregularidade grave, nenhuma irregularidade insanável que tenha caracterizado dano ao erário, que tenha gerado prejuízo ou que tenha denotado aplicação irregular dos recursos públicos ou malversação de qualquer recursos públicos.
Então, senhores conselheiros, a documentação, ela fala por si só. Nós estamos diante de entidades dos anestesiologistas, da APAI e da Reabilitar, que foi considerado sanado por Vossa Excelência, que é a que cuida do CI, que é hoje uma referência nacional. Nós estamos diante de 3 entidades que a DEFAI, por algum motivo, na prestação de contas, por algum motivo não foi enviada essas prestações de contas, mas que nós conseguimos comprovar. E conseguimos comprovar ainda, conselheiro Anfirísio, com relação à APAI, houve um pequeno equívoco. A verdade real, ela consta dos autos, que só foi repassado 3 parcelas no exercício de 2007. E, mais uma vez, eu queria repisar a Vossa Excelência que nós estamos tratando da APAI, uma entidade de renome que não tem fins lucrativos e que, pela prestação de contas apresentada das 3 parcelas, percebe-se que, efetivamente, há a prestação do serviço a essas crianças com necessidades e que realmente precisam ser assistidas pelo governo, pelos entes públicos. E, senhores, o que a gente pede é que seja relevada essa situação desse pequeno equívoco, que não foi repassado 388 mil, foi repassado só 120 e poucos mil reais, apenas 3 parcelas. Vou repisar para Vossa Excelência, embora assinado o convênio em junho, a APAI só apresentou a primeira prestação de contas para ser repassado o recurso em outubro, a segunda, final de outubro, começo de novembro, e a terceira, em dezembro, fazendo com que a CESAP, mais do que justo, pagasse apenas pelos serviços executados. Não seria arrazoado que a CESAP tivesse pago julho, agosto, setembro, sem que houvesse a prestação de contas por parte da APAI. Então, senhores conselheiros, diante da regular aplicação dos recursos públicos e da comprovação das prestações de contas, constante inclusive do parecer do Ministério Público, que caso apresentasse as prestações de contas na data do julgamento, se excluiria a imputação de débito, é que se requer que seja seguido o parecer da auditoria. 10 minutos se esgotaram. Você quer mais 10? Quero mais 10, senhor conselheiro. Veio que ninguém é contra. Então, senhor conselheiro, presidente, o que se requer é que seja relevado esse pequeno equívoco e que seja seguido o parecer da auditoria, que se manifestou pela aprovação com ressalvas da prestação de contas da CESAP, uma vez que restou comprovado a prestação de contas e a regular aplicação dos recursos públicos nesses convênios. Então, senhores conselheiros, o que se requer é a regularidade com ressalvas ante a ausência de qualquer irregularidade ou qualquer dano ao erário. Muito obrigado. O Ministério pede a palavra, senhor presidente. Ou não, doutor Márcio? Doutor Anfísio, Vossa Excelência, não obstante tratar-se de um órgão grande, com inúmeras coordenadorias, de forma exaustiva em seu relatório de Vossa Excelência, foram abordadas todas as irregularidades de forma objetiva, né? E Vossa Excelência passou vários minutos discorrendo sobre várias falhas, o que contradiz a defesa, quando alega que são apenas poucas irregularidades e todas de caráter formal, que eu particularmente discordo, data venha o posicionamento da defesa. Para não discorrer novamente sobre as falhas, que foram muito bem descritas por Vossa Excelência, gostaria de destacar algumas que me chamaram mais a atenção. A primeira delas diz respeito às licitações e contratos e à gestão dos contratos, né? A fiscalização apontou que, no âmbito da CESAP, foram detectadas várias falhas, seja na elaboração de editais imprecisos, que atentam contra o princípio do julgamento objetivo, como também habilitação de empresas sem regularidade fiscal, prorrogação de contratos sem justificativa e após o período de vigência, além também do termo de recebimento de obras antecipado, que eu creio que é o atesto do recebimento da obra antes dela mesma estar concluída, que, no meu entendimento, são falhas que são inadmissíveis num órgão estadual. Em alguns municípios são até são relevados considerando a pouca instrução
das pessoas que militam nas comissões de licitação. E justamente no momento em que a Polícia Federal detectou falhas no setor de licitação da CESAP, a gente vê que desde 2007 já existiam denúncias apontando falhas naquele setor. E o tribunal deveria, nesse ponto, abranger o leque de responsabilização e também procurar saber se essas pessoas que participam dessas comissões, desses fiscais de contratos, se eles têm responsabilização pelo fato, né? Que não é responsabilidade exclusiva do gestor. Além disso, outra falha que me chamou a atenção foi justamente relativa aos convênios, que foi o ponto mais abordado pela defesa. Eu penso que esse acompanhamento dos convênios deve ser concomitante. Uma vez não havendo a prestação de contas, deve o gestor acompanhar, diligenciar para que haja essa prestação de contas tempestiva, e caso o conveniado não apresente essa prestação de contas, ele deve ser inabilitado de receber essas transferências voluntárias do Estado, né? Há uma divergência também aqui, Vossa Excelência disse que não foi comprovada a prestação de contas do valor de R$ 591 mil, enquanto o Ministério Público de Contas apontou que não foram prestadas contas o valor de R$ 748 mil. E também foi solicitado a apresentação... A diferença é que a gente encontrou e recebeu documentação posterior, extemporânea. Eu questiono por que essa documentação não foi apresentada posteriormente. Já no momento de julgamento, embora o próprio procurador signatário da peça, ele admitiu a análise dessa documentação já após a emissão do parecer, eu penso que se essa documentação estava de posse do gestor, por que ela não foi apresentada em tempo oportuno para análise, né? E eu gostaria de questionar como funciona esse convênio com a Cooperativa dos Médicos, anestesiologistas do Piauí. Visto que um cargo de médico deveria ser provido mediante concurso público. O que me consta é uma carreira desses anestesiologistas que eles se fecharam e só querem prestar serviço ao Estado mediante convênio, não mediante habilitação e no concurso público, né? Esses valores que eles percebem individualmente superam, inclusive, o teto do funcionalismo estadual, né? Gostaria de um esclarecimento a respeito desse fato. Em resumo, são essas as constatações que mais chamaram a atenção do Ministério de Contas e que acredito terem sido determinantes para opinar-se pelo julgamento de irregularidade. Só uma questão de ordem. Inicialmente, senhor conselheiro, eu gostaria de primeiro esclarecer acerca da operação da Polícia Federal que ocorreu, que o funcionário responsável pelo esse desvio, ele trabalhava na gerência de convênios. Como é que ocorre? Não tem nenhuma ligação, a Polícia Federal já deixou muito claro que não tem nenhuma ligação com nenhum secretário ou ex-secretário, tanto que a própria denúncia partiu da própria CESAP. As clínicas eram procedimentos de média e alta complexidade. As clínicas informam a realização dos procedimentos para a CESAP pagar. A pessoa que digitava esses procedimentos, ela incluía ali, nessa lista, algumas empresas que, abre aspas, fecha aspas, tinham como sido prestado serviço. A CESAP não tinha conhecimento da atuação desse servidor e fazia a liberação do pagamento. O gestor, no caso, era induzido ao erro com relação a CESAP, até porque o servidor, quando ele recebia a lista dos hospitais, das clínicas credenciadas, ele incluía ali serviços que não tinham sido prestados, ou seja, era uma fraude feita por um servidor, que a Polícia Federal deixou isso muito bem claro, sem a participação. Com relação aos médicos, anestesiologistas, o conselheiro Anfrísio foi secretário de Saúde, e aqui no estado do Piauí tem 69, até a época que o deputado Assis Carvalho deixou de ser secretário, 69 anestesiologistas. É uma classe de médicos que é muito fechada, e eles fazem esse tipo de procedimento não só no Piauí, mas como em várias partes do Brasil. Aí vem aquela questão, ou você faz, ou pessoas vão deixar de serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde, porque eles não vão realizar as anestesias. Se fizer concurso público, eles vão se fechar, não adianta, é um procedimento e, infelizmente,
a Secretaria de Saúde acaba ficando refém dos médicos anestesiologistas. Então é esse o procedimento para que não pare, e infelizmente é em decorrência do número reduzido desses profissionais no nosso estado. Ainda entrando na discussão, já que o senhor puxou aí minha época de secretário, eu tenho a informar que naquela época não existia convênio com a equipe de anestesiologistas. Naquela época existiam talvez uns 6 ou 8 anestesistas no Piauí, e todos eles eram contratados da Secretaria de Saúde. Lembro os nomes de Zé Wilson, Ivan, Antônio Lobão, e pelo menos 3 eu estou lembrado. Eram funcionários da Secretaria de Saúde, hoje todos são aposentados. Mas de toda sorte não havia esse convênio. Creio que essa forma de lidar com os anestesistas, e estou falando como médico e como profissional que militei nesses hospitais, creio que ela é equivocada. Acho que há outras formas de lidar que não essa, de estabelecer um convênio com uma associação privada de fins lucrativos, que é a cooperativa deles, de forma que a Secretaria de Saúde pague a cooperativa para eles trabalhar. Eu acho, na minha opinião pessoal, isso é equivocado. De toda sorte, não é isso que está em julgamento aqui. O que está em julgamento aqui são as falhas que eu acabo de ler, e o doutor Márcio lembrou algumas, mas eu acrescento que, infelizmente, eu não tenho condição de analisar documento de prestação de conta aqui agora, durante o relato, que eu recebo até na véspera, como recebi aqui, extemporaneamente, e boto o meu gabinete, nem incomoda a DEFAI, quando tenho condição de examinar no gabinete com a minha assessoria. Outra questão. Mas aqui não dá para receber documentação para ver se a Copanesp efetivamente apresentou a documentação. Portanto, uma questão de ordem. Já que eu concluo, lhe dou a palavra. Como são as contas de 2007, e como houve muitas idas e voltas, porque houve denúncias, houve fiscalização, houve visitas que demandavam tempo, e houve até recebimento de documentação extemporânea, eu não me disponho a aceitar hoje a documentação, porque para mim fica difícil examinar durante a sessão de julgamento documentação de prestação de conta. Por isso é que eu não vou examiná-la aqui, mas acredito no que você está dizendo. Agora, a minha discussão aqui não vai ser na base do que eu acredito, vai ser na base da documentação. Em outras palavras, a gente julga aqui é papel, entendeu? E esse papel eu não posso recebê-lo e analisá-lo. Portanto, de toda sorte, só porque você puxou a discussão, eu tive que fazer essa manifestação. Mas continue a discussão, Fernando. Senhor conselheiro, foi passado, sexta-feira, ainda em tempo hábil antes do julgamento, entrei em contato com a assessoria de Vossa Excelência, que pode aqui confirmar, que eu já estava de posse dessa documentação, que são apenas 5 notas fiscais. Certo? Eu gostaria de frisar que não estou trazendo aqui, que foi justamente o que foi passado para a gente. Eu gostaria de frisar para Vossa Excelência, e gostaria que isso fosse relevado no julgamento, a dificuldade, conselheiro Anfrísio. Nós tivemos que montar uma equipe para ir a Parnaíba até a PAI. O prédio da Secretaria de Saúde até hoje se encontra interditado. Há uma ala lá que parece que não teve incêndio, mas ninguém tem acesso para saber nem o que é que se encontra lá dentro. Nós tivemos que ir até essas entidades, buscar a prestação de contas, para mostrar para esta corte a regular aplicação dos recursos públicos. Quando foi passado para a gente, pelos anestesiologistas, conselheiro, foi passado sem essas notas fiscais. Quando a gente teve ciência que não foram enviadas por eles as notas fiscais, por um pequeno equívoco deles, anestesiologistas, até porque nós não temos hoje essa documentação na CESAP para chegar lá e pegar no órgão, a gente solicitou a juntada posterior, e são apenas as 5 notas que demonstram que, as 5 notas fiscais de serviço, que demonstram que o serviço foi pago, que foi recolhido ISS, que foi tudo. Aqui eu só gostaria que fosse levado isso em consideração, pedir aqui
compreensão de Vossas Excelências, diante desse caso, que é um caso peculiar. Nós tivemos um sinistro na Secretaria de Saúde, nós estamos trazendo apenas, que não foi analisado pela sua assessoria de Vossas Excelências, mas que eu trouxe a conhecimento da assessoria de Vossa Excelência essa documentação antes do julgamento, na sexta-feira, e se tratam apenas de 5 notas fiscais. Então, diante desse caso, que é um caso peculiar, de a gente não ter acesso mais a essas documentação na CESAP, eu queria pedir de Vossas Excelências a compreensão, para poder pelo menos analisar, porque houve uma dificuldade, houve um esforço do gestor, um esforço de toda a sua equipe, em tentar, em tempo hábil, conselheiro, demonstrar que foram regularmente aplicados recursos públicos. Uma dificuldade de montar uma equipe a Parnaíba, e há várias vezes a cooperativa dos anestesiologistas, e várias vezes na reabilitar, lutar por documento, pedir documentação dessa de 2007, graças a Deus, digo a Vossa Excelência, tivemos a sorte dessas entidades ainda terem essas prestações de contas, porque senão estávamos nós aqui, de mãos atadas, justificando apenas que ocorreu um sinistro, mas não. Como gestor, como responsável, com responsabilidade, fomos atrás de cada documento para demonstrar inequivocamente a aplicação dos recursos públicos. Então, eu só peço de Vossas Excelências que, nesse caso específico, diante de uma peculiaridade, aqui o gestor não deixou de trazer, conselheiro Jailson, conselheiro Abelardo, por irresponsabilidade. O gestor deixou de trazer porque recebeu incompleto lá da cooperativa, porque foi feita juntada essa documentação às pressas para trazer para Vossa Excelência. Então o gestor poderia muito bem hoje estar aqui, conselheiro Anfris, e dizer, olha, eu não tenho mais acesso à documentação porque o prédio pegou fogo. Mas não foi essa a nossa atitude. A nossa atitude foi a de correr, e corremos muito atrás de toda a documentação para trazer a Vossa Excelência a comprovação da regular aplicação dos recursos públicos. Então a gente pede, nesse caso, mais uma vez, diante dessa peculiaridade, diante de um caso ímpar, que esses 5 documentos... Essa é a 5ª vez que você está pedindo. Que essa documentação seja aceita por Vossas Excelências, para que não cause nenhum prejuízo ao secretário. Muito obrigado. Muito bem, vamos à votação. Vocês querem discutir mais alguma coisa? Pois bem, diante do exposto, voto de acordo com o Ministério Público de Contas pelo julgamento de irregularidade às contas da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, CESAP, exercício financeiro de 2007. Dois gestores, né? São 2 gestores, né? São 2 gestores. Então, os excelências estão votando por 2. Era geral. Exercício financeiro de 2007, sob a responsabilidade de Tatiana Vieira de Souza Chaves e Francisco de Assis Carvalho, na forma do artigo 14, item 3 da Lei Estadual 4.721/94, e pela aplicação de multa de 2.000 unidades fiscais a cada um dos gestores, com base no artigo 41, 2b, c e d da Lei 4.721. Voto ainda pela imputação de débito no valor de R$ 592.378,84 ao senhor Francisco de Assis Carvalho. E aqui eu faço a diferença que ele disse que ia fazer ao final, porque esses dados que eu vou citar a seguida dizem respeito só à segunda gestão. R$ 551.558, ausência de prestação de contas do convênio 186/07 da APAI de Parnaíba. R$ 340.000, ausência da prestação de contas no convênio 241/07 da Cooperativa de Médicos Anestesiologistas do Piauí. E R$ 789,90, entrega de serviços de obras de ligação predial, hidrômetro com cavalete, com defeito e a beneficiários. Quanto às coordenações regionais de saúde, voto nos seguintes termos. Aqui eu vou votar em bloco, porque são muitas coordenações e os defeitos são similares. A primeira regional de saúde, voto, regularidade com ressalva. Na gestão, eu voto com regularidades com ressalvas nas seguintes que vou dizer. A primeira regional de saúde, sob a responsabilidade de Francisco Bompé.
Fica excluído o outro. A segunda regional de saúde, sob a responsabilidade de Ana Maria Souza. A terceira regional de saúde, sob a responsabilidade de Luciano Oliveira Assunção. A quarta regional de saúde, sob a responsabilidade de Rosenberg Eulário Leite. A quinta regional de saúde, sob a responsabilidade de Elivelton da Silva Cordeiro. A sexta regional de saúde, sob a responsabilidade de Vilarinho Prado e João Miranda Peixoto. A sétima regional de saúde, responsabilidade de Francisca de Souza e Joselene Marinha Rego. A oitava regional de saúde, sob a responsabilidade de Francisco Carlos Oliveira e Paulo Jânio Bezerra Figueiras. A nona regional de saúde, sob a responsabilidade de Glória Martins. A 10ª regional de saúde, sob a responsabilidade de Catiúcha e Francisco José Alves. A 11ª regional de saúde, sob a responsabilidade de Maria Arlete Ribeiro dos Santos. A 12ª regional de saúde, sob a responsabilidade de João Eudes de Almeida Castro. A 13ª responsabilidade de Alessandro Ribeiro Araújo. A 14ª responsabilidade... Não, 14ª não, está fora. Não está dentro do voto em bloco. A 15ª responsabilidade de Wellington Martins Coelho. 16ª está fora. E a 17ª responsabilidade de Vânia Maria. Todas essas que eu citei, eu voto regularidade com ressalva e multa de 100 unidades fiscais. Voto por regularidade plena, sem qualquer multa. Apenas o julgamento das contas do posto de assistência médica de Parnaíba, sob a responsabilidade de Luiz Carlos Alves da Silva, regularidade plena, sem multa. E voto por irregularidade as contas da 2ª Regional de Saúde, na responsabilidade do primeiro gestor, em Barras, que é o senhor Manuel Francisco de Arraes Rezende, com multa de 500 unidades fiscais. E ainda, voto por irregularidade as contas da 14ª Regional de Saúde, situada em Corrente, de responsabilidade de Joaquim Nogueira Paranaguá Júnior. E por último, e multa de 500 unidades fiscais. E ainda, irregularidade para a 16ª Regional de Saúde, com multa de 500 unidades fiscais, responsabilidade de Maria Keila Ribeiro de Alencar Rocha. É assim que voto e passo a indagar aos demais votantes. Senhor conselheiro. Doutor. Senhor conselheiro, Por não. Queria apenas destacar que a ex-secretária Tatiana Chaves, ela foi gestora da CESAP por apenas 3 meses. É verdade, janeiro, fevereiro e março. E o único fato imputado à CESAP na sua gestão foi um atraso no envio de documentos da prestação de conta do mês de janeiro de 2007, né? Nós entendemos dessa forma que não tal doutora, fato não é suficiente para... Passou a fase da defesa. Nós estamos em votação, eu lamento muito, mas agora não é a hora de defesa. Você vai ter uma outra oportunidade de defesa no recurso, se fizer. E se for reprovada as contas. Aí você terá uma nova oportunidade de defesa e nós estamos prontos para verificar tudo de novo. Mas a oportunidade de defesa já passou. Agora nós estamos votando. Como vota o conselheiro Delano? É o Delano que vai votar. Senhor presidente, eu vou divergir do voto de Vossa Excelência no sentido de que nós temos, primeiro, as falhas presentes na CESAP, tanto na primeira quanto na segunda gestão, não são falhas tão diferentes do que nós vemos, do que nós assistimos em muitas prefeituras. Há, contudo, que se observar que em relação a estes convênios postos, houve, conforme Vossa Excelência colocou,
a ausência do pagamento, a ausência corrigida da prestação de contas referente à APAE e à Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas, que nós tivemos verificando aí a questão de, primeiro, da APAE, que no caso são apenas 5 notas fiscais, pelo que eu entendi, que dão um somatório do valor, não é isso, doutor? E fora que a APAE é uma instituição sem fins lucrativos, de uma respeitabilidade muito grande, acrescentando-se ainda o fato de que nós tivemos um incêndio na Secretaria de Saúde, o que com certeza traz grandes percalços na hora de se levantar uma defesa mais segura. Em relação ao convênio com os anestesiologistas, eu entendo que essa medida não pode continuar e não deve ser adotada. Mas eu me questiono, o que fazer diante do fechamento, ou seja, se uma cooperativa cruza os braços e diz: nós não trabalhamos mais, nós não iremos prestar o serviço de anestesia. Aí vem a pergunta, sim, não vão fazer o serviço de anestesia. Se não vão fazer, como fazer as operações, como seguir com o atendimento à saúde? Esses dois valores aqui colocados não se tratam de um desvio, onde se possa dizer, não, foi uma empresa X e essa empresa participou de uma licitação, é uma empresa privada que ganhou dinheiro e que tem a possibilidade de haver um desvio aqui dentro. Ora, são dois serviços que dificilmente há como desviar. Primeiro, que é via APAE. A APAE é uma instituição que todos realmente reconhecem que ela efetivamente presta um serviço sem igual nesse estado. E o segundo, os anestesiologistas, que prestaram efetivamente serviço. Se não tivesse prestado, as operações não teriam se realizado. Então, logo eu vou divergir, portanto, desse voto. E em relação às demais falhas, para o exercício 2007, elas não eram pauta de reprovação nesse Tribunal de Contas. Embora se elas tivessem ocorrendo agora em 2011, agora já em 2012, essas falhas com certeza poderiam estar maculando de forma sem igual essa prestação de contas. Por isso, Vossa Excelência vai permitir a minha divergência e eu não vou acompanhar o relator neste voto em relação à prestação de contas da Secretaria de Saúde, tanto quanto a gestão da doutora Tatiana, quanto a gestão do doutor Assis. Contudo, na aplicação da multa, eu entendo que realmente as falhas existiram e elas devem ser sancionadas com a multa mais pesada possível, que no caso, na época, a maior multa possível era de 2.000 UFRs. Em relação às coordenações, eu vou seguir também aqui onde o conselheiro ressalvou, contudo vou majorar as multas. Vou majorar as multas em relação a todas as unidades em que foram colocadas multas. O senhor já havia colocado as unidades ou não? Já, né? 100 para todas que aprovei com ressalva, 0 para aquela que aprovei pleno e 500 para aquelas 3 que reprovei. Que são irregulares, né? Onde há lá a imputação de débito. Eu coloco todas como ressalvas, não considero pleno, porque queira ou não queira, lá, por menor que seja, há sempre alguma falha. Agora, aquelas que o senhor colocou como irregulares, eu voto pela regularidade, mas com multa de 1.000 UFRs. E naquelas que você... Com ressalvas, mas multa de 1.000 UFRs. E naquelas que Vossa Excelência aplicou apenas 100 com regularidade com ressalvas, o meu voto é de multa de 200 UFRs. E naquela que o senhor colocou regularidade, eu coloco regularidade com ressalvas sem multa.
É o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, só para esclarecer, só uma dúvida. Esse 592 mil, referente à imputação de débito, refere... Meu voto. Tá, 200, eu posso esclarecer, doutor. Tá fazendo pergunta. Conselheiro, eu posso esclarecer, 270... Refere especificamente, Vossa Excelência poderia me esclarecer, esses 592 mil reais, quanto da PAI, quanto da... Vou responder agora. O problema... Não houve nenhum esforço da defesa em apresentar um documento que, de fato, esse recurso for utilizado. Numa delas, eu considerei sanado, em parte por isso, diminuir. O Ministério Público até disse, olha, está havendo uma diferença, nós estamos solicitando uma imputação de débito de 700, o senhor está colocando só 500. Porque 200 mil houve a prestação de contas, posteriormente, extemporaneamente, meu gabinete analisou a documentação. Então, por isso, caiu aí o valor. Mas o que fica de problema, ele está trazendo aqui 4 notas fiscais que talvez até resolvessem. Estou dizendo que eu não vou aqui agora, hoje, receber prestação de conta. Mas isso poderá ser recebido posteriormente, num possível recurso, se é que vai existir. Mas, de toda sorte, o que fica é isso aqui. 592 mil relativo a 251 mil, a ausência de prestação de conta do convênio da APAI. 250 mil. Não teve documento nenhum. 340 mil do convênio de anestesiologistas. E acrescentei uma coisa que o Ministério Público não acrescentou. Só R$ 789 por entrega de serviço de obras com defeito. Né? Que a IOSP diz que foram objetos quebrados e entregue a... Não houve documento nenhum em relação a essa Não, parcela. documento nenhum. Está chegando houve uma parte em um que deduzir. Nem da secretaria e nem da secretaria e nem dessas instituições. Um esclarecimento. Não há documento. Conselheiro Abelardo, Não há documentação. Apenas um esclarecimento para Vossa Excelência. Consta dos autos, foi mencionado aqui, é uma questão de fato, senhor conselheiro presidente, se o senhor autorizar a Vossa Excelência. Não, pode falar. É apenas uma questão de fato. A questão da PAI, conselheiro Abelardo, ela é apenas um único fato. Houve um equívoco. O Tribunal de Contas apontou que houveram alguns empenhos, que esses empenhos totalizavam 390 e poucos mil reais. Mas o que é que ocorre? Foi empenhado, mas não foi pago em 2007. Nós trouxemos a prestação de contas de 3 parcelas, que foi efetivamente paga em 2007. O convênio foi assinado em junho. Só que a APAI só apresentou a primeira parcela do convênio. Vossa Excelência sabe que só se paga parcela de convênio quando há prestação de contas. Consta dos autos, as folhas 4.995, a primeira parcela do convênio da APAI, em outubro de 2007, no valor de 42 mil, foi pago. Quando deu de outubro para novembro, realizou mais serviços e apresentou prestação de contas. Foi pago novamente, segunda parcela. Quando se deu em dezembro... Isso está nos autos? Está nos autos. As 3 parcelas constam dos autos, inclusive eu menciono. Essa que o relator subtraiu, não? Não. Foi isso que o relator subtraiu. Mas o que é que ocorre? Está vendo? É uma discordância fundamental entre a análise da DEFAI e a defesa. A DEFAI diz que falta a prestação de conta de 4 parcelas de 85 mil. 85 vezes 4 dá 340 mil. Ele está dizendo agora que esse dinheiro não foi repassado. Foi só empenhado. Não, esse valor de 85 mil, as 4 notas estão com Vossa Excelência, foi o que eu apresentei dos anestesiologistas. A questão da APAI é que o Tribunal de Contas analisou através de empenho que teria sido empenhado 388 mil. Sim, desculpe. Em vez de ser os 340, é 251 mil. 251, isso. Por que é 251 mil? Porque, embora tenha sido empenhado, foi empenhado de julho a dezembro, só que efetivamente não houve esses pagamentos porque a APAI não apresentou a prestação de contas. Consta dos autos, foi apresentado, está nos autos, 3 parcelas do convênio da APAI. Por que não foi pago, conselheiro Abelardo, mais parcelas para a APAI? Porque a APAI só apresentou 3 prestações de contas em 2007. Aí o Tribunal de Contas, através quanto é esse total que é? 122 mil reais. E o restante da parcela imputado foi só empenhado? Foi só empenhado, não foi pago. Tanto que a prestação de contas... Presidente, eu vou pedir vista, porque está muito confuso para fazer o meu voto na processão, porque eu entendo que quando é apenas empenhado, não há desembolso financeiro. Então, eu quero tirar essas dúvidas para poder votar.
Já voto, estão a pedir votar, vista do já processo. temos 2 votos. Até porque o voto já será está dado, decisivo o e voto eu do quero conselheiro esclarecer Delano deste está ponto. dado. Só acrescentar a imputação dos 700 Depois eu vou ver, reais, vai lá, Leandro, fica a imputação e o voto é de regularidade com ressalvas. Muito bem. Então o voto do conselheiro Abelardo será feito posteriormente, após as vistas. Concedido vista, conselheiro Abelardo.